O quanto você está se presenteando com o autocuidado, com amor próprio. Sobre o ano novo, nos lembra também compras, organização de festas, mas também nos lembra ou nos traz memórias as nossas decisões de mudança, que no final de 2021, provavelmente, você deve ter se proposto aí para algumas mudanças. E ao pensar nisso, já começamos a refletir sobre as novas mudanças que queremos em 2023. Agora, antes de pensar nas de 2023, quanto que você cumpriu, né, das mudanças que você se propôs lá no final de 2021 para 2022? Enquanto vocês vão pensando, eu vou ajudando aqui para que vocês possam pensar. Por exemplo, quantos definiram que iam para a academia e não foram? Ou qualquer atividade física e não conseguiram se manter nessa atividade física? E na sua mudança alimentar, quantos se propuseram aí acho que é assim que fala, propuseram, a uma nova dieta e não conseguiram manter, ou pelo menos começaram e não conseguiram terminar, ou ficaram pelo menos só durante a semana? Bom, enfim, quem está analisando aí, se está se colocando nessas lembranças, será que está se sentindo culpado, arrependido de algo? Ou já chegaram em um percentual de quanto conseguiu cumprir ou não? Por aqui eu estou falando dessas questões de mudanças, né? Mas do externo para o interno, ou seja, de fora para dentro. E talvez seja essa dificuldade aí que você precisa mudar, porque você precisa mudar de dentro para fora. Aí as decisões ficam mais seguras. Por isso que talvez vocês não tenham cumprido tanto. Porque não é só tomando uma decisão ali, por exemplo, vamos falar o mais tradicional, né? Que você vai se inscreve na academia com a promessa de 5 dias por semana, que você vai fazer isso e essa mudança vai se consolidar, né? Porque é uma decisão, é uma mudança externa e não interna. E normalmente as pessoas tomam essa decisão porque é mais fácil, né? Vamos emagrecer ou vamos sair do sedentarismo. Eu vou lá e tomo uma decisão externa. Então a gente precisa consolidar essa mudança interna. A gente precisa mudar internamente, né? Essa questão de buscar situações de transformações efetivas mesmo, né? Porque isso tem que vir de dentro, tem que despertar dentro de você essa mudança. Além de despertar, no sentido de se preparar para essa decisão. Eu sempre dou um exemplo também de uma mudança, as pessoas que fazem, por exemplo, aquela cirurgia bariátrica, que os médicos recomendam? Antes começar com um tratamento mesmo psicológico, para a pessoa mudar a forma de ela pensar, durante, inclusive, né, o período da cirurgia, pré-cirurgia e pós-cirurgia, e depois tem um acompanhamento. A gente precisa consolidar, mudar a forma de pensar para realmente partir para uma atividade física. Eu tenho uma história muito interessante da minha esposa, porque ela realmente não gosta de academia, por exemplo. E a gente tentou, ela ia com a gente, ela tentava fazer todo aquele processo de mudança e começava a faltar, não dava certo, enfim. E aí teve um dia que eu perguntei assim para ela, a gente estava conversando, ela falou: o que você gosta de fazer? Ela falou assim: ó, em termos de atividade física, né? Ela falou assim: ó, tem uma coisa que me remete à infância, que é ginástica artística. E lá no clube aqui que nós somos sócios, e criou-se uma estrutura e eles implantaram a ginástica artística, ou seja, fazia parte dela aquela história, né? E aí fez total sentido. Então o problema dela não era com a atividade física, era o que ela faria, né? E que aquilo teria que ser algo que fizesse parte dela. Isso foi maravilhoso. Aí não teve uma mudança, ela simplesmente reconheceu lá o que fazia bem para ela, o que ela se sentia bem fazendo. Então tudo tem que ser interno para que a gente possa realmente ou consolidar uma mudança ou fazer algo que você goste mesmo, efetivamente. Muito bem, quando essa iniciativa de mudança, afirmando, né, não vem de dentro, consequentemente não vem de uma transformação interna, não adianta ter apenas uma decisão, porque isso vai ficar muito mais desafiador nesse processo. E isso talvez possa acontecer algo pior, porque aí você acaba ficando ansioso, frustrado, às vezes até cansado, ou simplesmente entediado, como minha esposa ficava lá na academia.
E todas essas sensações precisam ser cuidadas, porque elas acabam se tornando um combustível ali, que alimenta esse fracasso de uma iniciativa que poderia ser até boa, né, no caso de uma atividade física, por exemplo. Por isso, comece com pequenas coisas que irão ser o seu biocombustível, vamos colocar assim, de sua mudança, como, por exemplo, lavar louça assim que terminar a refeição. Pequenas coisas no dia a dia mesmo. Aqui a gente colocou essa regra em casa, por exemplo. Mas é uma coisa que a gente quer fazer, né, para não ficar aquela bagunça. E podemos fazer escolhas, né, e essas escolhas, essas pequenas escolhas do dia a dia, que levam a gente talvez a ter mais confiança quando a gente começa um processo de transformação interna. E a coragem de manter essas questões e ir trabalhando o nosso interno para que a gente possa fazer esse processo, né? E consolidar. Acho que é um passo pequeno, mas é um passo importante, porque essas pequenas mudanças, elas vão impulsionar ou já começam impulsionando de imediato grandes transformações. A gente pode escolher várias pequenas mudanças, do tipo, só vou assistir televisão depois das 19. Ou para quem é viciado em café, só vou tomar café 2 vezes por dia. São pequenas coisinhas que a gente consegue fazer, ou pelo menos a gente pode tentar iniciar essa prática para que você vá percebendo que é possível você ter um novo hábito, uma nova transformação, né? Um novo comportamento. São coisas simples, mas que vão empoderando aí sua confiança, sua autoconfiança. Porque essas grandes promessas, enquanto você não está bem, não está firme ou confiante, elas não vão ser cumpridas, elas não se consolidam, elas vão se enfraquecendo porque elas não se sustentam.